Vamos começar perguntando para eles, para o André e para a Gabriela? Aí. E aí, gente? E aí, André? E aí, Gabriela? O que ficou do livro? Ou o que continua confuso? O que vocês estão curiosos? E como vocês acham que vocês vão continuar a jornada de biologia quântica na vida de vocês? A Gabriela falou que ela só vai reentrar pelo computador para poder conversar melhor. E enquanto isso entrou mais uma pessoa, Jéssica. Olá. Saiu. Acontece. O André tá podendo falar ou ele tá no tráfego? Tá no tráfego, né? Não sei se. No tráfico. Não, no tráfego, né? No Não, engarrafamento, não? Não é é, provável, né? realmente. Bom, enquanto isso, acho que a gente pode Gente, eu discutir por tô... nós. Pô, desculpa aí, Pedro. Eu tô Aí, aqui gerenciando o trânsito selvagem do Rio de Janeiro e a, e a participação. Bom, sobre o livro como um todo, como eu falei na uma semana, né, uma das coisas que mais me interessou é como medir, como conseguir realmente encontrar os fenômenos quânticos em amostras biológicas, né, em amostras vivas, etc., metodologias, como realmente a gente consegue e a partir dessas medidas entender realmente fenômeno, como a gente já discutiu, fenômenos quânticos acontecem, existem e vão acontecer mesmo na matéria viva, mas se eles são determinantes para como a matéria viva se comporta, são determinantes para o funcionamento da vida, né? Então esse é um dos pontos que mais me interessa, que mais me intriga. Dúvidas, várias, muitas, né? Física quântica todas, mas em relação a esses dois últimos capítulos, talvez a gente não tenha discutido mais a fundo, eles me parecem os mais abertos, né? Porque eles não falam especificamente de sistemas conhecidos hum, ou de exemplos de fenômenos quânticos na área biológica, e falam de origem da vida, e falam da questão né, realmente como estudar e onde encontrar esses fenômenos quânticos, como comprovar que eles existem. Mas acho que muita coisa tem muita viagem, né? Como poderia ser uma vida baseada em física quântica, da margem, dá uma abertura muito maior à imaginação do que realmente é o que já se conhece sobre o assunto. sim. Inclusive, você trouxe uma questão interessante. Queria saber se isso é um fenômeno de livros de divulgação científica, que geralmente tem os últimos capítulos são meio eles se abrem um pouco mais para as possibilidades, né? E às vezes Ah, eu pode acabar nunca entrando tinha uma coisa meio. pensado nisso. É comum? Eu nunca tinha Então, eu não sei. percebido. Eu imagino que seja, mas eu não lembro, assim, dos livros de divulgação que eu li. Não, vocês estão certos que talvez seja o propósito do livro mesmo, né? Seja o propósito Uhum. desses últimos capítulos. Eu Que sei talvez. que é uma coisa em documentário de divulgação científica, mas em livro eu nunca parei pensar. Oi. Olha que legal, essa estante cheia de livro. Tudo livro de verdade também. E, e o André estava falando de como medir, né, fenômenos quânticos. Sim. Eu tenho a minha resposta, mas Marcelo, Pedro, qual é a resposta de vocês? Qual é o experimento que vocês gostariam que alguém fizesse? Ou André também, qual que era o experimento? E Gabriela também que leu. Qual que é o experimento que vocês gostariam que alguém fizesse, que vocês teriam curiosidade, ou se tudo fosse possível tecnologicamente, o que vocês gostariam de... Nossa, aí tem um monte. Não, pois é, pois é. É, Manda um, cada um. Vai. Mas mas assim, tem que ser de biologia quântica ou pode ser do que eu Não, quiser, não, assim? não, 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 de biologia quântica, de Ah, biologia tá. quântica. É. mas para mim uma coisa que ia ser extremamente empolgante é justamente
Para mim, o salto entre o que não é vivo e o que é vivo para mim, uma das coisas mais interessantes que tem na ciência como um todo, assim, não só na biologia quântica. Mas, e eu tenho uma visão de mundo que eu não faço ideia se está certo, que a vida, que sempre fala assim, a origem da vida, a origem da vida, que aconteceu, sei lá, 3 bilhões de anos, até uma coisa que é discutida no capítulo 9, né, que onde foi, em que pocinha que aconteceu a primeira molécula capaz de se replicar. Na minha concepção, quer dizer, na minha concepção, na minha imaginação, isso está acontecendo a todo momento, sabe? Então, em algum lugar, em alguns lugares do nosso mundo, agora, tem alguma coisa não viva que pela primeira vez está se transformando em algo vivo. Não sei se isso é razoável, se isso é claro para vocês, assim. Como que você caracteriza negócio vivo? Negócio vivo é que se replica? É, esse é o ponto que a gente começa a dificultar as coisas, assim, minimamente, né, que é até uma das coisas que o livro traz, é que talvez, provavelmente, foi um pedacinho de RNA ou algo parecido com RNA que é capaz de se replicar pela primeira vez. O Então, vírus também. é, exato, e o vírus é interessante porque ele precisa de um hospedeiro para se replicar e tal. Bom, mas vamos considerar isso, vai. Então, eu acho que o fenômeno da origem da vida é algo que a primeira vez que ele deve ter acontecido nesse planeta foi há uns 3 bilhões de anos, mas não quer dizer que é a última vez que ele aconteceu. Então talvez em algum lugar nesse exato momento tenha algo não vivo se transformando em algo vivo. Então, o que eu adoraria ver seriam as detecções de fenômenos quânticos nesses primeiros processos, nos processos mais simples do, 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 do que seria algo vivo, ou minimamente do que seria algo capaz de replicar a si mesmo, sabe, de forma sustentável. Eu acho que é interessante porque, assim, que é no limite de como um material nanoscópico vira vida, alguma coisa assim. Deixa eu tentar ver se eu explico. Porque, assim, tem muita evidência de fenômeno quântico acontecendo em material, né? Sei lá, em moléculas em solução, que não são parte de célula. E eu acho que o que você está trazendo, Marcelo, tem a ver com. Eu acho como você falou, Marcelo, eu acho que é um passo relativamente pequeno. Não há dúvida que materiais nanoscópicos em temperatura ambiente tem coisa quântica acontecendo, né? Como que a gente mostra ou não que quando esses mesmos materiais estão dentro de um ser vivo, de uma célula, como que a gente mostra que o caráter quântico continua e não só por acaso, mas também implicando alguma coisa de diferença na função do negócio que se replica, na função do proto-organismo, né? Então, não sei, eu acho que assim, eu acho que ninguém duvida, né, que coisa quântica acontece em materiais nanoscópicos tecnológicos ou mesmo biológicos, né? Eu acho que o pulo está em mostrar se o mesmo acontece dentro, sei lá, de uma célula, eu acho que não tem uma evidência incontroversa que dentro de uma célula viva em temperatura ambiente, os fenômenos quânticos continuam a existir e estão sendo usados para alguma coisa, né? Então, esse é o tipo de evidência que eu gostaria de ter. Eu gostaria de dar um salto a mais. Eu gostaria de ver isso no organismo, num organismo multicelular. Nem que seja uma ameba não, a ameba eu acho que é unicelular. Nem que seja uma plenária, não, um negócio super simples, mas ainda assim, alguma coisa que se organize com mais de uma célula, que as células tenham papéis, já é algo que seria bem legal ver. Como se fosse assim, um fenômeno quântico que acontece numa célula, mas interfere em outra do mesmo organismo. Porque uma coisa é a gente ver isso acontecer numa célula isolada, numa bactéria. Mas agora no organismo complexo, porque isso ia implicar que se pode acontecer no organismo complexo no animal relativamente simples, há chance de acontecer em animais ou plantas mais complexos, ou até fungos também.
Então, se a gente provar que acontece em organismos simples, não é uma evidência que, assim, se acontece até no simples, é muito provável que aconteça no complexo. Sim, sim, eu acho que é uma evidência, mas não é uma prova. É. E um outro ponto importante que aqui do papo com vocês me veio à cabeça é o seguinte: quando a gente está estudando bioquímica, tem aquelas longas cadeias do tipo, acontece a reação tal que dá tal produto, e tal produto passa a ser o reagente de outra reação, e pá, vai uma reação em cadeia gigante. Cara, isso é muito legal, a gente conseguir ver algo, uma dessas reações em cadeias, cujo estopim é justamente um fenômeno quântico. E aí a gente vai poder dizer assim, com muita clareza, com muita precisão, o paradigma da biologia quântica, né? Que assim, que é um fenômeno quântico que traz, digamos, resultados não triviais, né? Ou seja, que ele não fica simplesmente restrito ao mundo dos picosegundos e dos nanômetros, mas que ele causa um efeito a nível de organismo, né? Em tamanhos de metros, em escalas de segundos e minutos. É, é isso que eu chamo de scale shifting, né? Que assim, eu Uhum. não acho que que os fenômenos quânticos estejam acontecendo na escala de tamanho da célula inteira ou Ah, dos organismos, né? É um negócio que, assim, o que seria ele legal ver, eu acontece acho no pequeno, mas ele impacta no grande, né? isso. É. Então, assim, eu acho que ninguém pode provar ou refutar que existe efeito quântico na escala da célula completa, né? Sim, sim. Talvez exista alguma coisa, e daqui a 500 anos a gente consiga medir que uma célula completa está em superposição com ela mesma por um femtosegundo, alguma coisa assim, né? Eu não acho que seja provável, mas talvez a gente encontre isso. Mas, Hipoteticamente, gente. Não, não façam um corte hipoteticamente, da Clarice falando isso, falando como se fosse não, verdade. não, não é verdade, não é verdade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas quem sabe um dia a gente vai mudar de opinião, do mesmo jeito que a gente quer que as pessoas mudem de opinião sobre a mecânica quântica, né? Mas Sim. sobre a biologia quântica, mas eu acho que assim, que isso não é necessário para a biologia quântica ser válida. Que, como o Marcelo falou, eu acho que já tem um monte de evidência que a gente só quer fazer ficar melhor, né? Que tem esse shift de escala, né? Que a coisa que acontece no muito pequeno e no muito rápido tem efeitos macroscópicos na escala de tempo do organismo, né? Sim. Sem precisar falar que tem coisa macroscópica em superposição, nada. Quem sabe um dia, mas por enquanto não. Por Mas favor, você, não Gabriela, me quer falem comentar alguma coisa? por favor, não me falem que eu falei que existe uma superposição macroscópica. Por favor, não, não. Ok, Não, a desculpa, gente vai. nunca faria um corte desse. Mas é até uma das coisas que eu falei na turnê de biologia quântica que a gente fez no estado de São Paulo, que eu fiz alguma afirmação, nem me lembro o que era, mas parecido com essa, né? Assim que eu falei, eu pensei, nossa, se alguém cortar só esse pedaço, eu vou dizer que o Marcelo anda por aí falando isso. E na internet a gente é bombardeado com isso, né, cara? O pessoal faz um corte Sim. e, e só joga o corte, né? E tira completamente do contexto. E o contexto da Clarice era justamente a Clarice dizendo: não é preciso que isso aconteça para que a biologia quântica seja válida, mas se você pegar só o corte, aí depois diz assim: Clarice Aiello disse que os humanos estão em superposição, o humano inteiro em superposição. Sim. Bom, mas eu acho que ainda nessa temática, assim, uma das coisas que para mim chama muito a minha atenção, né? Porque eu gosto muito da matéria de motores moleculares. E eu acho que aí tem muito mais coisa para a gente fuçar, a gente como humanidade, fuçar e aprender. Tanto Fala do um ponto pouco de motores moleculares para o André e para a Gabriela. seguinte, gente. O, do mesmo jeito que existem motores macroscópicos que nós, seres humanos, inventamos e criamos, etc.,
a natureza, ao longo da evolução aí de milhões, bilhões de anos, fez alguns motores que são literalmente motores no sentido muito parecido com o nosso motor artificial macroscópico feito pelo ser humano. Você coloca energia e ele converte um tipo de energia em outra, seja, por exemplo, trabalho mecânico. Ótimo, a Gabriela colocou ATP sintese, inclusive é o meu favorito. Então, é o que eu É o acho que mais caminha? espetacular de todos. É Que é esse que caminha? É lindo não, até. o ATP sintase ele é transmembranar e ele é o que faz a bomba de prótons, fica jogando próton de um lado para o outro. E ele literalmente tem aqui, ele vai girando aqui de um lado para o outro. E então, mas tem, por exemplo, o que o Pedro estava dizendo, né? Tem alguns que eles literalmente caminham em cima dos microtúbulos carregando uma vesícula cheia de neurotransmissores dentro deles até chegar na fenda sináptica e entregar na fenda sináptica e liberar essa vesícula cheia de neurotransmissores dentro da fenda sináptica. Então, tem literalmente dezenas, centenas de motores moleculares diferentes. Isso naturais. Tem um químico, se eu não me engano, ele é belga, que é o Ben Feringa, que ele ganhou o prêmio Nobel recentemente, prêmio Nobel de Química, sei lá, uns 5 anos por aí, fazendo motores moleculares artificiais e das mais variadas formas, inclusive que funciona recebendo luz e convertendo luz em movimento mecânico. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que um dos fenômenos quânticos mais relevantes que a gente pode ter é justamente da conversão de flutuações estatísticas, né, de ruído em energia, que do ponto de vista de física clássica e física estatística simplesmente não acontece ponto final. Ou então assim, o que você perde, o que você ganha do ruído é igual ao que você perde. Então não serve para nada. Mas do ponto de vista de mecânica quântica, como a gente está falando, né, aquela coisa do Schrödinger, a ordem a partir da ordem, é possível que você consiga pegar o ruído e converter em energia útil. E do ponto de vista de mecânica clássica, de termodinâmica, de estatística, não vai acontecer. E também é possível que esse fenômeno, com a quantidade ínfima de energia, aí da ordem de, sei lá, picojoules, tenha os efeitos que, como a gente comentou agora há pouco, não é que isso vai acontecer de forma organizada no organismo como um todo e você extrair energia do ruído, mas que você consiga extrair uma quantidade ínfima de energia e ter o funcionamento de alguns dessas, desses motores moleculares, né? Como a gente colocou aqui, a ATP sintase, e que talvez até tenha, a gente não sabe porque a gente está estudando esses motores moleculares agora muito recentemente, né? Nas últimas E, décadas. Marcelo, eu acho que eu olhei um pouco, falei com umas pessoas que estão fazendo essa coisa de motor molecular, né? E o que eu acho é que a maior parte das pessoas que trabalham nesse campo, eles assumem que os efeitos quânticos podem ser negligenciados. Ah, Eu acho. Hã? não, eu tenho há alguns anos, durante a pandemia, né? Cara, durante a pandemia eu li pra caramba, assim, então foi o meu que um reset em boa parte da minha vida intelectual. Inclusive, a biologia quântica entrou na minha vida durante a pandemia e eu também estudei muito de motores moleculares. Assim. Mas, como a biologia quântica a gente continua trabalhando aqui, então acabou se tornando uma parte bem relevante da minha vida intelectual e motores moleculares ficou meio restrito àquele momento. Mas eu li um review de um cientista indiano que tinha umas 200 páginas e uma das coisas que ficou na minha cabeça também foi isso, assim, que a coisa ficava muito na física estatística e não entrava tanto na quântica, assim. Então, eles não viam
tanto, ou pelo menos não em fenômenos quânticos não triviais, né? Óbvio, assim, eles lidavam com a parte quântica, mas como geralmente esses motores moleculares são macromoléculas, por exemplo, não tinha muitas questões, por exemplo, um tunelamento de uma molécula inteira, de uma molécula desse tamanho inteira de uma vez, ou superposição, ou outros fenômenos assim mais interessantes, menos triviais. Então, mas eu acho que assim, eu acho que a turma, eu acho que talvez a gente tenha que tentar começar a falar com essa turma, porque a turma que está pensando em motor molecular, em nanotech, porque eu acho que eles estão esperando que, que os efeitos quânticos sejam triviais, né? Eu acho que eles estão usando o fato que esses motores moleculares estão acontecendo em temperatura ambiente, assim, então falando, a gente não precisa pensar nos efeitos, sei lá, de spin. A gente não precisa pensar nisso. Eu acho, talvez eu esteja errada, mas eu acho que eles acham que os motores moleculares é assim, 100% uma mini versão de motor construído, Macroscópico. né? E eu acho que talvez a gente seja parte da nossa comunidade tentar falar com essas pessoas e virar e falar, vocês estão considerando que pode ter que acha que pode ser que haja algum fenômeno, né, sei lá, que o spin está sentindo o campo magnético próximo usando um fenômeno quântico que vocês não estão pensando, não sei, né? Quando eu vejo negócio de motor molecular, eu sempre vejo que parece mesmo que é uma mecânica em miniatura, né? E eu acho que talvez precisaria tentar olhar para o que está acontecendo, tentando incluir fenômenos quânticos, né? Ver se precisa ou não. A minha intuição é que talvez precise, e eu não acho que eles estão considerando ainda, não sei. Eu não sei o suficiente. Eu tenho uma intuição também que talvez precise, mas a minha opinião é que quântica é simplesmente assim que as coisas funcionam numa escala muito pequena. E quando a gente chega numa escala muito pequena, as coisas não são locais. Você não pode falar que uma partícula está nesse local. Ela obedece uma área. Então, a minha opinião é que às vezes tem escalas e tem situações que você tem que levar em conta porque as partículas estão ocupando uma área e não um ponto específico no espaço. Então, tipo, pensar numa molécula, numa proteína, até uma estrutura mais complexa, como cada partícula sendo uma coleção de nuvens, essas nuvens interagem com as outras, eu acho que em algumas situações específicas isso vai gerar um efeito diferente do que seria observado só assumindo as partículas com corpos rígidos. Mas eu acho que não é toda, claramente. Eu acho que umas situações muito específicas. E aí a gente tem que achar essas situações. Talvez motores moleculares podem ser uma dessas situações, por causa do jeito como a vibração gera um movimento muito preciso, que continua. Né? O motor não trava tanto, ele continua se movendo numa situação. Mas é a minha opinião. Não sei se eu consigo botar uns 50 centavos nessa história. O, Todas as pessoas que eu conheci que trabalham com motores moleculares ou são biólogos de formação ou são físicos que encaram como motores que funcionam na física clássica. Eles medem uma velocidade de transporte, eles medem, quer dizer, medem grandezas biofísicas que estão muito mais relacionadas à física clássica, né? E eu acho mesmo que eles estão desconsiderando ou achando, considerando que pode se ignorar os fenômenos quânticos, porque você consegue explicar praticamente tudo a partir da abordagem clássica. Mas as transformações de energia numa célula viva, principalmente numa célula eucariótica, né? Elas têm que transpor diversas barreiras energéticas físicas, como, por exemplo, um próton tem que atravessar a membrana plasmática de um lado para o outro, para gerar o gradiente de próton que move a ATP sintase. E são complexos proteicos que fazem essas transferências. E aí, como o Pedro falou, quer dizer, basta você realmente encarar esses fenômenos como
classicamente você encararia na termodinâmica, quer dizer, o próton migra de um lado, é transportado por um canal e sai pelo outro lado na membrana, e aí se dilui no espaço intermembranar, e depois ele é transportado de volta para dentro da mitocôndria pela ATP sintase, e essa energia é o que move, porque ali realmente é a rotação. A proteína se movimenta, aproxima o fosfato de ADP e essa energia é suficiente para gerar o, o, o ATP final. Isso tudo está conectado, né? Existem outros motores moleculares, existem motores mais simples, que são as proteínas que andam em cima de filamentos, como a miosina andando em cima da actina e etc., que dependem da energia de ligação do ATP. E isso é mais interessante ainda, porque a gente sempre considera o ATP a energia do movimento, o ATP é quebrado e ele libera energia, e isso é o que dá energia suficiente para alcançar um ΔG, que leva a reação a acontecer. Na verdade, na contração muscular ou no transporte intracelular, a miosina não usa a hidrólise do ATP como a energia para o movimento. A energia vem da conformação da molécula. A energia do ATP é usada para desligar a miosina da actina e começar o ciclo novamente. Então, provavelmente, no início do processo, a energia que o processo precisa vem da ligação do ATP e da mudança dos dipolos das moléculas de água que estão fazendo a hidratação nesse ATP para começar a reação. Depois, a hidrólise serve para desligar. A ligação de miosina e actina é tão ávida que a energia do ATP, a hidrólise do ATP é usada para desligar uma proteína da outra. Todo o ciclo de movimento vem da energia de ligação. E isso envolve água estruturada, na verdade. Isso envolve... Aí todo mundo vai explicar isso pela entropia da água. Vai tentar usar uma explicação termodinâmica, né? Mas aí eu volto a pensar no próton, né? Quer dizer, como é que as pontes de hidrogênio funcionam para essa organização? Qual é a dinâmica dessas pontes de hidrogênio? Como é que um próton ultrapassa uma membrana sendo fisicamente transportado? Ou será que ele é tunado, né? Quando ele passa para o espaço intermembranar da mitocôndria, como é que ele rapidamente chega lá na ATP sintase e faz o processo, o ciclo se completar? Quer dizer, a gente já sabe que em água o próton não se transporta porque ele vai formando hidrônio, ele vai sendo levado fisicamente de um lado para o outro. A difusão de um próton na água é extremamente rápida porque ele vai tunando Que legal! de Ok, molécula não para sabia. molécula. Então, é muito mais rápido você medir difusão de um próton em meio aquoso do que você medir, por exemplo, uma molécula que seja carregada ou não, enfim. Então, os fenômenos quânticos estão lá, certamente eles estão lá, né? E aí vem essa pergunta da Clarissa, assim, a gente pode ignorar e explicar tudo pela física clássica, né? Eu acho que não. Existem motores moleculares em vírus, por exemplo, que não têm metabolismo. Então, existem moléculas complexos macromoleculares que empurram o DNA para dentro do capsídeo. Então, na hora da replicação do vírus, ele depende lá do metabolismo da célula. A célula vai produzir proteínas virais, vai produzir o DNA e etc. Isso para vírus de bactéria, né? Para bacteriófago. Desculpa. E uma dessas proteínas, no caso de alguns desses vírus, né, formam um portal que é capaz de ligar a ponta do DNA e gerar um ciclo de transporte desse DNA para dentro do capsídeo viral, empacotando esse DNA dentro do capsídeo. E é preciso muita energia para isso, porque o DNA não vai se dobrar espontaneamente e encaixar dentro do capsídeo. Preciso forçar ele para dentro. E ninguém sabe exatamente como é que esse mecanismo funciona também. Isso é interessante, porque termodinamicamente, o que vai acontecer? Você considera que isso acumula energia e esse vírus fica metaestável. Então, ele tem o potencial de se desmontar depois e injetar esse DNA numa nova célula para começar um novo ciclo de infecção. Mas qual é o mecanismo físico-químico que realmente leva a esse transporte contra um gradiente de energia? Nesse caso, importante, porque depende só de interações moleculares. E como que as pessoas explicam isso hoje em dia? Pois não se explica. Não se sabe como funciona.
existe muita pesquisa sobre a estrutura desses portais, por exemplo. Existem vírus muito simples, como o bacteriófago, que tem algumas poucas proteínas, como o capsídeo, portal, e todo esse processo ele é gerenciado, vamos dizer, por poucas proteínas. E existem vírus super complexos, tipo os vírus gigantes, os mimivírus, são vírus que infectam ameba. E esses vírus, eles são enormes, eles podem ter o tamanho quase de uma bactéria. E eles têm um DNA gigantesco que pode expressar diversas proteínas. Em alguns desses vírus já se encontraram, inclusive, genes que podem codificar para proteínas muito parecidas com as do ciclo de Krebs, que geram energia na célula, na mitocôndria, né? Isso num vírus. Mas esse potencial genético todo só se expressa quando ele está infectando uma célula. Então, aquela história do vírus é vivo, não é vivo, continua mais para não vivo do que vivo, mas muito interessante. E mesmo numa estrutura muito simples, você tem esses fenômenos que dependem da estrutura química e dependem, na verdade, de uma biofísica informacional. Elas estão mais relacionadas com como essas macromoléculas podem usar a informação estrutural para gerar energia. E aí eu acho que tem tudo a ver. Acho que provavelmente tem muita coisa de fenômenos quânticos acontecendo nesse processo que permitem que ele aconteça num único sentido, pelo menos por algum tempo, né? E que a gente não leva em consideração. Agora, o Marcelo falou sobre a origem da vida, e eu achei ainda muito interessante, porque nisso eu ainda não, isso eu também não tinha pensado, que todo tempo no nosso planeta mesmo está acontecendo em algum lugar, alguma reação que está transformando alguma coisa não viva num primórdio de vida. E realmente, provavelmente está, né? Porque em vários lugares do nosso planeta ainda existem as mesmas condições, ou pelo menos muito parecidas, das que existiam lá quando a vida surgiu. Eu só fico pensando a diferença da atmosfera, né, e tal, mas no fundo do mar, em ambientes extremos, cavidades vulcânicas, enfim. Eu acho que até nesses ambientes a vida que existe, assim, não uma outra coisa, já chegou lá, né? Porque, assim, uma coisa que o pessoal esquece, a gente pensa em eventos de extinção, essas coisas, mas depois que a vida se instala, é muito difícil tirar. Porque Uhum. vai ter algum ponto que ela tá lá e ela se reproduz e se espalha muito rapidamente. Sim. Na origem da vida, da primeira origem da vida do nosso planeta, o negócio, ao contrário do que está hoje, né, como o Pedro está colocando, deveria ser muito frágil. Então, assim, a vida deve ter surgiu e se destruiu e se extinguiu completamente, porque só tinha, sei lá, 5, 6 coisas várias vezes, até que teve uma que pegou, e é a que pegou até hoje, que está aqui Sim. rolando. E Sim. então, Mas eu fico pensando lá nesse começo como as condições ambientais foram restritivas ou não, né? Porque, por exemplo, sem atmosfera, que ligações químicas podiam se formar se a gente tinha um bombardeio de energia, de radiação que destruiria E não qualquer só, ligação carbono-carbono. Então, e não só da atmosfera. Lógico, eu sou bias, né? Eu penso em campo magnético. Eu tenho uma história para contar. Tem uns caras que estão tentando fazer, sabe aquele experimento daqueles caras que há muito tempo atrás tentaram fazer aquela sopa primordial? Eu não lembro o nome daqueles Oparin, caras. o cientista russo chamado Oparin, nos anos 50. Isso. Tem uns caras, assim, uns caras que são super grandes no negócio de self-assembly, né? Assim, que eles estão tentando reproduzir esse negócio com uma abordagem mais moderna, né? E daí eu fui ver uma talk desses caras, né? E assim, eles estão realmente tentando controlar por atmosfera, não sei o que das quantas, né? Daí eu levanto a mão e falo assim, e aí, o que vocês estão fazendo com o campo magnético? Eu digo, campo magnético da Terra é, 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 é muito pequeno, irrisório. não precisa, é irrisório, não precisa, né?
E eu acho que não é o campo magnético da Terra. Eu acho que influenciou como a vida se desenvolveu, né? E pelo menos porque tem a evidência, né, na química que tem reação química que depende de campo magnético, né? E eu acho que isso ainda está fora do jeito de pensar de muita gente. Por exemplo, também a NASA, né? Também já falamos com a NASA e eles não entendem, né? Eles falam assim, tipo, a gente quer colonizar Marte, então a gente sabe que a gente tem que pensar na microgravidade, a gente sabe que a gente tem que pensar, né, na atmosfera e tudo, só que ninguém pensa que o campo magnético de Marte é muito menor do que o campo magnético da Terra, né? E eu acho que é um problema, né? Porque sem o campo magnético da Terra, coisas acontecem em biologia que não acho que sejam explicadas pela teoria clássica, né? Então, só falando que eu acho que não está no radar das pessoas, mas que, óbvio, é o que eu faço da minha vida, mas eu acho que o campo magnético é importante também, né? Não só para como surgiu a vida, mas como a vida pode se adaptar a outros planetas. Eu tenho aprendido muita biologia com um grupo bem interessante com quem eu interajo, que são os dos cientistas da astrobiologia. E aí, porque dos princípios é o seguinte: para quem busca seriamente rastros de vida aí fora do planeta Terra, que a vida pode ser algo bem, bem, bem diferente do que nós estamos habituados, né? A gente sempre fala assim, um rastro de vida tem que ter carbono, mas é porque é a forma como a vida se originou aqui. Obviamente, carbono tem toda essa questão, né, das quatro ligações e tal, ajuda muito para a química orgânica como nós a conhecemos. Mas o que eu quero dizer isso do aprendizado com essas pessoas que estudam astrobiologia, que muitas vezes são estudos teóricos, assim, do tipo, como uma forma de vida poderia evoluir em Júpiter, que é um planeta que não é rochoso, é gasoso. E mais, assim, será que nós seríamos hábeis o suficiente para detectar essa vida lá? Tá, em outras palavras, pode ser, mais uma vez, né, aquela coisa dos corpos, não estou dizendo que existe vida em Júpiter, mas se por um acaso existisse, ela fosse muito diferente do que nós estamos habituados, será que com as sondas que nós mandamos para lá, para fotografar, para registrar, seríamos capazes de detectar qualquer rastro, qualquer coisa do gênero, né? Então, dá para aprender muita biologia com, com esses experimentos mentais, muitas vezes, né? Porque, enfim, a gente não tem, digamos assim, as amostras para estudar, mas sim um experimento mental. E aí passa a ser uma biologia muito, muito baseada em física e em química para poder fazer as alegações, né? Então é bem interessante. Eu queria adicionar o que o Marcelo está falando, já que a gente está num clube do livro, e então eu queria falar que o que você estava falando, Marcelo, tem também um gênero literário pegado nessa área, que se chama biologia especulativa. Aí você pode achar tanto muita coisa maluca, mas também tem alguns autores que são muito legais. Eles tentam fazer um trabalho até com parceria científica. Um que eu recomendo, que eu acho muito interessante que ele faz, não é o trabalho dele, ele é paleólogo e ele fez arte paleontológica, ele é paleontólogo e ele fez arte paleontológica por muito tempo, mas ele escreveu 2 livros de biologia especulativa muito interessantes, que é o C.S. Cozeman, eu vou escrever depois o nome do autor, e especificamente escreveu um livro All Tomorrows, que é Todos os Amanhãs, que é tentando imaginar um futuro evolucionário da humanidade, mas não numa coisa tipo, vou tentar prever o futuro, ele tem uma narrativa que ele cria e que ele conta da história da humanidade através de várias espécies e evolução. Então, tipo, é viajado, é meio doido, mas é legal porque ele não tenta falar que, tipo, gente, eu estou fazendo ciência, eu estou previndo. Não, ele vem a partir de uma visão de ficção científica para criar essas ideias e tentar fazer a gente começar a pensar como seria a vida em outros planetas, como seria a vida daqui bilhões de anos. E é bem interessante, eu recomendo os livros dele, são muito bons. E eu tinha um negócio para acrescentar no negócio de astrobiologia, eu não consegui achar o artigo.
eu sei que é um grupo da UC Riverside, aqui na Califórnia, né? O cara é físico e eles publicaram um artigo, assim, super top, que, no fundo, não é... Ninguém fica surpreso, só que é bom que tenha artigo provando isso. Que assim, os caras fizeram um modelo quântico da fotossíntese e eles provaram que a fotossíntese é optimizada para radiação vindo do Sol, né? Então, eles têm todo um trabalho de astrobiologia que, assim, se você quiser ah, saber que tipo de forma pode se desenvolver perto de uma outra estrela que tem um tipo outro de espectro de luz do que do Sol, eles têm agora as ferramentas para prever como que tipo de planta, que tipo de ser vivo que absorve essa luz da estrela, que tipo de espectro que essa luz vai absorver e talvez que essa planta ou que esse ser vivo vai absorver e emitir, né? Então tem uns trecos bem legais acontecendo em astrobiologia, era só isso que eu queria falar, mas eu não consegui achar o artigo. Eu já esqueci o que eu ia falar. É, é, como você estava falando da questão da origem da vida, quer dizer, eu fiquei aqui pensando, então, a gente tem como pressuposto, por definição, que química é igual no universo inteiro, a física é igual no universo inteiro e a física quântica vai ser igual também no universo inteiro. E, então, por exemplo, para você pensar na vida em Júpiter, né, todos os fenômenos químicos, físicos, quânticos são exatamente iguais. Então, eu não sei se eu estaria certo a pensar quais são os fenômenos na Terra que são diferentes daqueles em Júpiter que restringiriam ou abririam maiores possibilidades para que as coisas acontecessem de maneira diferente, né? E aí eu não sei, alguém tem que medir lá a atmosfera, alguma coisa próxima lá de Júpiter e entender o que está acontecendo lá e de que maneira, para entender quais são as restrições impostas ou as liberdades ah, oferecidas para que as coisas aconteçam de maneira diferente. É interessante falar da questão de alguém que pega ficção científica e projeta o que poderia ser, né, realmente a vida de outra maneira. Eu lembro Star Trek, né, a série, o seriado antigo, e tem várias tentativas de falar de vida de outros planetas, né? Uma delas é a vida baseada em silício, que eles param no planeta em que eles não detectam nada de vida baseada em carbono, mas eles começam a ser atacados por alguma coisa. Vão descobrir que são seres baseados em silício. Como eles não estavam olhando para isso, eles não sabiam que tinha vida naquele planeta. Então, também depende para o que a gente está olhando, o que a gente está procurando. Então, se a gente vai, né, com viés, com bias de alguma coisa, a vida na Terra é assim, então lá tem que ser de determinado jeito. Não tem que ser. A gente não sabe exatamente o que procurar, né? Tem uma outra também do Star Trek que aparece um ser vivo que pode mudar de forma, e claro, é ficção científica, tem que dar um desconto, mas, mas essa é interessante porque a única forma dele obter sal, então ele se disfarça como ser humano, passa a fazer parte da tripulação da Enterprise. Mas a única forma dele obter sal é sugar o sal de outros seres vivos. Então ele quando sai da forma humana, ele tem os tentáculos com ventosas que ele gruda nas pessoas e suga o sal das pessoas pela pele diretamente. É um vampiro de sal, não de sangue. Mas, quer dizer, várias ideias de como a vida poderia ter se desenvolvido. Se você pensar, claro, tem um monte de maluquice nessa história de um ser que suga sal de outros seres, mas, assim, a gente tem um controle estrito de concentrações de íons no nosso organismo. Dois dos principais, sódio e cloreto, que é a nossa definição de sal principal, né, que é o cloreto de sódio. E o cara tem simplesmente a ideia de que existe um bicho que só consegue sal se ele sugar de outro bicho. Ele não consegue da dieta direta, de pegar um mineral e colocar para dentro, como a gente faz. Então, existe um mecanismo fisiológico completamente diferente de conseguir os nutrientes. Está ali fantasiado numa ideia de maluca de um ser de outro planeta para um seriado de televisão. Ah, maravilhoso o exemplo. E aí, André, isso
assim, parece que eu tive várias vidas pregressas. Em uma vida pregressa, eu estava muito interessado em como os seres humanos desenvolveram tantas colorações de pele, porque eu estudo uma área de fotobiomodulação, e para quem estuda fotobiomodulação é muito importante saber as cores de pele, porque isso interfere, a quantidade de melanina é um fator que interfere muito na penetração da luz na pele, né? E já chego no ponto que eu quero chegar desse exemplo que tu deste aí. A maior parte da vitamina D, na maioria dos casos, ela é produzida a partir da luz ultravioleta em contato com a pele, e isso leva, tá dentro do ciclo de vitamina D. Ah, e aí o que aconteceu? Conforme os seres humanos, todos nós somos, nossos antepassados eram pretos, né? Ali os primeiros Homo sapiens sapiens surgiram ali na região bem próxima ao Equador, na África, e foram se espalhando depois. Conforme foram indo mais para o norte, um dos fatores de embranquecimento da pele foi justamente porque a quantidade muito grande de melanina fazia com que a luz ultravioleta fosse fortemente absorvida, não chegasse até a produção de vitamina D necessária. Então, houve um processo de branqueamento da pele conforme os Homo sapiens e outros hominídeos também iam indo mais para o norte, onde tinha menos incidência luminosa. Sendo que a expansão de alguns grupos de Homo sapiens da África em diante, de alguns desses grupos, foi tão rápida, quero dizer, milhares de anos e não milhões de anos, né? Algumas poucas gerações, ao invés de milhares de anos, ao ponto da seleção natural ter feito esse embranquecimento. E um povo chegou até o norte do Canadá, e lá eles se estabeleceram e tem uma dieta muito rica no peixe, que tem muita vitamina D direto do peixe, ou seja, seriam como esses seres aí que se alimentam diretamente do sal, né? Tem que sugar o sal porque não conseguem. Mas então, essa dieta é riquíssima em vitamina D. E aconteceu que esse povo não precisou ficar com a pele mais branca para conseguir produzir vitamina D. Esse povo chama Inuit, é um povo do norte do Canadá, e eles são esquimós pretos. Então, é um exemplo super interessante de como um exemplo de biologia muito claro, que envolve aí produção de vitamina D, envolve alimentação, nutrição, evolução, tudo correlacionado, tudo ligado, e que o que tu trouxeste, né, desse exemplo de ficção científica me faz lembrar isso. Então, agora nessa vida atual, uma das coisas que eu faço é dar aula, tem uma atividade pro bono, né, que eu faço, que eu dou aula para alguns grupos de ensino médio, assim. E para mim está sendo ao mesmo tempo chocante e ao mesmo tempo extremamente interessante e gratificante. Chocante porque dá para ver o déficit de atenção que é absurdo, assim. Difícil conseguir que alguns adolescentes consigam prestar atenção na mesma Por, coisa por 10 minutos. por causa de celular? Por causa do celular, com certeza. O celular é um dos fatores, é uma das coisas, mas eu acho que há um nível de ansiedade tão absurdo nessa geração de quem está sendo adolescente agora, que é difícil para eles conseguirem manter o foco na mesma coisa por muito tempo, assim. Porém, também é muito interessante lidar com eles, porque é um maravilhamento de coisas que para a gente já foi ficando meio trivial, assim. Então, é bem interessante, e eu estou comentando isso, porque numa das aulas eu fiz uma aula ao ar livre, assim, foi super legal, e falando sobre radiação do corpo negro, e que olhando para a estrela dá para você ter uma noção de se ela é mais quente ou menos quente do que o nosso Sol, que é amarelinho. Então, se é uma estrela vermelha, certamente é uma estrela com a temperatura um pouco mais baixa, e uma estrela azul, uma temperatura mais alta. E eles ficaram maravilhados com isso. Pô, como é que dá para saber a temperatura de algo que está lá a milhares e milhares de quilômetros? E isso tudo com ciência. E, pô, não fazia ideia que isso era física. E falei de fotobiomodulação para eles, não fazia ideia que isso também era física e tal.
E aí eu falei para eles uma frase que para mim na hora saiu muito natural e depois eu disse, cara, isso aqui tá certo. E que se eu não estivesse dando aula para eles, eu jamais teria pensado nisso. Cara, a natureza tá pouco se lixando para o que a gente chama de física, química ou biologia. A natureza é. Então, assim, é interessante isso, porque essa disciplinaridade, né, e que a gente acaba sendo colocado nisso, porque o jogo científico, o mercado científico é esse. Então, assim, a gente criou uma subdisciplina aqui chamada biologia quântica, mas a natureza está pouco se lixando, sequer para o que a gente chama de biologia, de física e de química, e muito menos do que a gente chama de biologia quântica. Então, tudo isso vai se perpassando, sabe? E eu entendo que é extremamente difícil falar de ciência de forma tão ampla sem as disciplinas. Mas, do mesmo jeito que as disciplinas são úteis no começo do aprendizado científico, para que nós possamos dar os passinhos e aprender as coisas dentro de caixinhas, dentro de livros específicos, chega um ponto que é muito bom abolir um pouco essa visão, sabe? Porque uma coisa que antes foi algo que nos ajudava a caminhar e a aprender, depois vira um pouco de peso morto, sabe? Então, acho que falando agora do livro como um todo, né? Meio que eu acho o final do livro muito bom, quando ele faz essa juntada também e diz o seguinte, né? Que a biologia, ele até coloca em três camadas, né? Digamos assim, uma de física clássica, uma de física estatística e uma mais profunda de física quântica, assim. Sendo que, na verdade, a forma como a gente. Isso é só uma forma da gente estudar, da gente entender, mas para a natureza, ela não está ligando para isso. Ah, agora eu serei clássica, agora eu serei quântica e tal. Simplesmente é. E para botar o meu último comentário aqui e tal, e jogando a pimenta, assim, uma das coisas que o Schrödinger escreveu O que é vida há quase 80 anos, assim. Uma das coisas que eu gostaria de ver nos próximos 20 anos, né? Aí a gente... Mas não é quase 100 anos? Não, ele escreveu em Não? 40, Errei. Ah, errei. e 100 anos tá do começo da física quântica, Ok, agora, ok. Sorry. mas o que é vida foi, eu acho, em 44, 45, quando ele estava em Dublin. Já bem no finalzinho da Foi em 44. coisa. Mas então, que ia ser muito massa ver aí ao longo dos próximos 20 anos um livro que seria assim, por que vida? Porque na minha visão, eu acho que a vida é quase que uma consequência inevitável das leis da física, sabe? Então, dado todo o... Eu acho contrário, porque as leis da física tendem para termodinâmica e vida é um negócio completamente fora do equilíbrio termodinâmico, não? Mas é que tá, isso tem uma visão de física e estatística, mas será que uma visão mais profunda seria quase que inevitável que a vida não surgisse em algum lugar, sabe? Na verdade, eu tenho um argumento que a vida, na verdade, é termodinâmica. Porque termodinâmica não é contra o que a gente chama de organização. Inclusive, formação de estruturas cristalinas é algo completamente termodinâmico e é Justo, altamente organizado. justo, justo, justo. Você tá certo. Em outras palavras, é quase. E aí, quando a gente vê física de sistemas complexos, é outra coisa. É quase que inevitável que surja coisas extremamente organizadas dentro do todo, né? Mas, mas aí a gente chega na questão que é mais uma misconception. Eu acho que a Clarice saberia como é isso é em português, eu não sei traduzir. Uma, um mau Erro mesmo. entendimento do que é. Oi? Mal entendimento mesmo. É, isso, é um mau entendimento do que é entropia. Porque tem esses negócios de entropia é a direção do tempo, entropia é a organização. E não, entropia é possibilidade, é quantas coisas você pode fazer com aquilo. E é quantas coisas podem chegar naquele resultado. E é sobre as coisas irem diminuindo e possibilidade de quantas coisas elas podem fazer ou ser.
Eu estava no Uruguai no final do ano passado, estava num ônibus indo para as aulas lá do workshop. O pessoal, os estudantes começaram a discussão diante sobre entropia. Não, e a melhor explicação que eu vi foi aquela do baralho, que se você embaralhar, você pode embaralhar não sei quantas vezes, não sei quantas mil pessoas, e nunca vai ficar exatamente igual, não sei o quê. E aí eu perguntei assim, mas qual é a ordem do baralho? Ah, é as, dois, não sei o quê. Ah, porque você definiu assim, porque não tem ordem, você pode colocar as cartas do jeito que você quiser. Então, está desorganizado? Não, está em outra ordem. Então, a entropia não é estar desorganizado. São quantas maneiras possíveis esse sistema tem para se organizar. Quando são muitas, a entropia é alta. Quando são poucas, a entropia é baixa. É isso. Tem a ordem, pelo menos nesse caso, nessa descrição, ela está pré-definida pelo observador. Quer dizer, se o observador se observar um fenômeno quântico acaba interferindo no resultado, imagina fazer isso, né? Não definir que ordem é de Ais a Rei. Então agora está desorganizada. Está errado, está mentira, não é isso. Sim. Realmente, entropia não tem. Entropia são graus de liberdade, né? E aliás, tem muito a ver com o que a Gabriela comentou, né? Quer dizer, existem fenômenos quânticos na estrutura, no fenômeno de estruturação de uma proteína. Se a gente for considerar só a ordem e as maneiras que ela tem de se organizar, levaria milhares de anos para uma proteína chegar na estrutura funcional dela, né? E não leva milhares de anos para ela ficar funcional. Então, tem alguma coisa que direciona esse sistema e que faz ela funcionar. E pode ser quântico, né? Tem muito a ver com entropia, dá para descrever de certa forma com a termodinâmica, apesar de não dar para descrever tudo, mas tem alguma coisa que direciona por causa daquela sequência específica de aminoácidos, como eles interagem, aquela proteína chega naquela estrutura final. Eu acho que a Gabriela achou alguma coisa que ela quer mostrar pra gente, é isso? É que é justamente Tá sobre com o isso, que é livro. justamente, assim, essa perspectiva do que é desordenado ou não, é uma definição que me incomoda porque é um mau entendimento mesmo. E ano passado, finalzinho do ano passado, eu estava lendo esse mini livro do Stephen Hawking, de Buracos Negros, é um livro baseado numa palestra bem curtinho, e ele dá exatamente esse exemplo do baralho que me deu nossa, não gosto muito. E quem ele cita é o Jim Al-Khalili. Ele fala assim, olha, quanto mais desordenada for uma coisa, aí entre parênteses, quanto maior sua entropia, mais informação será necessária para descrevê-la. Como o físico e radialista Jim Al-Khalili, que é o do livro, exemplificou, um baralho com cartas misturadas tem mais entropia que um não embaralhado. Fiquei, tá bom. Não faz muito sentido. Não é isso que a entropia quer dizer, mas tudo bem. Eu achei muito legal o detalhe da informação, porque eu trabalhei com teoria da informação e você tem também uma medição de entropia a partir da informação do sistema, A o que é muito entropia de interessante. Shannon, né? Do Claude É Shannon. exatamente entropia de Shannon. Inclusive, você pode usar também a entropia de Shannon para definir uma entropia quântica chamada entropia de von Neumann, que aí você vai chegando nos níveis mais legais, que é bem interessante. Computação quântica e informação quântica é muito legal. Aí, gente, eu tava assim, ouvindo vocês falar, aprendendo, mas uma recomendação de livro. Assim, eu não li por inteiro, eu li um capítulo porque um professor meu falou do cara e eu me interessei. Chama, não sei se vocês conhecem, Nick Lane. Ele é britânico. Aí ele tem um livro, acho que é chamado Transformer, algo assim. Que eu li um capítulo. Eu vou trazer ele, eu tenho ele aqui. Vai, continua falando que eu tô. Era sobre ciclo de Krebs, mas ele falava também de. Mencionava, assim, de pouquinho em pouquinho, alguns efeitos quânticos da fotossíntese. É bem, bem interessante. Eu não li tudo, infelizmente, mas eu li um capítulo e quero voltar a ler quando tiver. Chama Transformer, a química, traduzindo, né? A química profunda da vida e morte. É bem interessante. Assim. Caramba, que título forte. Que legal. E também tem um outro dele que também é legal, que tem a ver com o que a gente está discutindo. Esse é o Transformer. Ah, não! Pera, sorry. Bota aqui embaixo, bota aqui Eu embaixo. aqui. Ups.
quase. Transformer. Aí, E tem esse outro também. Chamado Oxigênio. Esse eu Que não também fala. conheço. Vou É procurar. legal também. E todos os negócios dele passa por esse negócio de quântica. É legal, é legal. O eu que o André mandei aí achou? no O que o texto André da achou? Eu estou salvando o nome, estou anotando aqui, que é para eu pegar para ler. Legal. E aí, Alice gente, como que vocês vão continuar a jornada de biologia quântica de vocês? A primeira coisa que eu quero fazer é ir para o meu microscópio, entender como fazer um campo magnético em volta da minha plaquinha de células e medir A gente fluorescência pode de ajudar. fática. A gente pode ajudar. A gente pode Eu tô ajudar. devendo isso. Isso Isso, é você uma está me devendo. experiência. Eu tô. Assim, eu recentemente estive no CBPF, eu sou aluna de graduação, na Escola de Física Experimental, e eu estava trabalhando com bactérias magnéticas. O jeito que ele produzia um campo é muito simples. Você só enrola uma bobina. Ele usava uma lâmina, né, no microscópio, enrolando uma bobina, um fio de cobre nos dois lados e liga lá para começar uma corrente e gera campo magnético. É Sim. É, bem simples. eu quero tentar fazer isso de uma maneira controlada para saber que campo, né? E aquela questão do experimento que a Clarice Ah, mostrou claro. na semana passada, oscilar o campo e ver a intensidade de fluorescência variando. Aí, minha pergunta depois é para a Clarice sobre aquele experimento específico, se aquilo era só criptocromo in vitro, se era célula, se era... Experimentos só foram feitos com flavoproteína em solução, né? Não é só criptocromo, é muito mais genérico que isso. E o que nunca foi feito é esse tipo de experimento dentro de célula com detalhe no tempo suficiente para você capturar o fenômeno quântico. E daí você precisa captar a fluorescência com um detalhe de tempo de nanosegundos. O que se foi feito dentro de células é tipo capturar a fluorescência integrada tipo por um segundo. Daí você muda o campo magnético, captura por um segundo de novo, né? E Legal, André, me passa o seu e-mail. Eu mandei uma mensagem para você que eu queria. faço sim, Se você claro. tiver o quê? Por ok. Faço aqui para todo mundo, quem quiser entrar em contato, Awesome. por favor. E Gabriela, eu acabei de te adicionar no LinkedIn. Perfeito, vou adicionar também. Mas, assim, sobre a jornada com biologia quântica, eu me inscrevi na escola de biologia quântica. Está sendo assim, se eu for selecionada, eu vou com todo prazer. Eu já estava até olhando assim, porque eu me lembrava do seu nome, assim, então. E quando você falou CBPF, eu acho que você deve ter escrito isso em alguma resposta lá. Acho que escrevi, sim. Em breve a gente manda a resposta oficial. Legal. Essa questão de como continuar daqui para frente, eu tenho o meu bias, né? Eu sou formado com espectroscopia de fluorescência. Então, usando isso para estudar proteínas, estrutura de proteína. Então, assim, eu preciso ler muito, preciso pegar as referências, artigos da área, mas eu vejo... Tanto que eu pensei na minha ideia ali, naive, de usar a fluorescência do NAD para tentar entender a questão do campo magnético do triplete. Está feito, né? Foi feito, enfim. Tem que entender exatamente o experimento. Mas eu acho que a espectroscopia de fluorescência para materiais biológicos é uma técnica fantástica para correr atrás desse tipo de experimento. E que tem tudo a ver, que tem tudo para funcionar, mas tem que achar as condições certas, né? Então, o meu objetivo é correr atrás disso. Concordo em número, gênero e grau. Sim. A gente, para acrescentar já que a gente está aqui, eu, a gente, eu tinha um microscópio no laboratório que era capaz de fazer tempo de fluorescência. Então, são medidas resolvidas no tempo ali com uma resolução de fração de nanosegundo. Quebrou.
não tenho mais o microfone, mas a gente está com um orçamento já para comprar um novo. E esse novo, com um laser pulsátil infravermelho, onde a gente pode usar a excitação por 2 fótons, que é talvez que é discutível, mas menos prejudicial para amostras biológicas, para célula principalmente, mas que além de permitir fazer experimentos em célula, permite fazer em tecidos também, que aí no infravermelho você tem uma penetração maior no tecido, aí o Marcelo pode falar tudo sobre isso, né? No infravermelho tem uma penetração maior no tecido, você consegue fazer imagem em profundidades maiores. Então, você pode pegar não só uma célula isolada, mas pode pegar um organoide, pode pegar uma amostra de tecido mais espessa e conseguir ali uma penetração de micrômetros de material, e colher dados de tempo de vida resolvidos no tempo desse material. Eu acho que tem um potencial muito grande para seguir nesse campo de biologia quântica com uma história dessa. Tem uma coisa que eu queria comentar, que o Marcelo trouxe a questão de química, biologia e essas coisas, a natureza não se importa. E só queria fazer um comentarinho rápido como físico teórico, que quando a gente fala de mecânica quântica, de clássica, dessas coisas, são, na verdade, modelos teóricos que a gente usa para descrever a natureza. O que a natureza faz, aí não importa. A natureza não é. A natureza não é quântica, ela não é nem clássica. Quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando, não, isso é um modelo que a gente usa para descrever o que está acontecendo ali. Pode ser um modelo quântico, que vai ter energia quantizada, por exemplo, ou um modelo clássico, que vai ser mecânica newtoniana, essas coisas. Mas só para lembrar que quando a gente fala quântico, a gente está falando, eu descrevo a mecânica desse fenômeno através desse modelo de equações, desse conjunto de equações. E todo modelo está errado, alguns estão menos errados do que outros. Então a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está aplicando um modelo, para que condições aquele modelo foi feito para ser aplicado e quais são as limitações do modelo na onde a gente está aplicando. Então, é só que é bom manter em mente que a natureza existe por si só e funciona por si só. Ela não se importa com Eu, eu, macacos te- sem pelo, chamam ela. eu, eu tenho um comentário depressivo para fazer sobre isso. A natureza não se importa com biologia e química, mas as agências de fomento se importam. Ah, Né? sim. Muito, É a inclusive. maior, é a maior balela. Todo mundo fala, interdisciplinarity, vamos fazer pesquisa que cruza a disciplina, e daí na hora de dar grant, ninguém Não, e quer o dar grant pior, para coisa Larissa, disciplinar. não, uma vez eu tive uma ideia, assim, de colocar num dos projetos que eu estava requerendo dinheiro para a agência pública aqui do Brasil, de colocar, você pode escolher várias e várias áreas e sub-áreas, eu botei interdisciplinar. Pra quê, cara? Os caras demoraram 4 meses só para achar alguém para revisar, entendeu? Porque ninguém quer essa bucha. E aí depois eu aprendi, putz, nunca mais coloquei. Tem um campo lá, interdisciplinar. Não, não coloca aí, cara, que ninguém quer essa bucha. O pior, tenta colocar lá tenta eu que faço bioquímica de vírus há anos, colocar lá que agora eu vou fazer Quantum Biology. Como é que eu vou ser Né? avaliado? Exato, não, é que tá, não vai ser, né? Esse é o maior problema. Isso, Pois é. e eu acho que, assim, uma coisa que me deixa muito feliz em trabalhar na ciência pioneira é justamente porque grande parte da ação da ciência pioneira é aí de verdade, sabe? É onde não, nas lacunas, né? Sim. Então, uma coisa interessante que a gente sempre coloca, né? Que, por exemplo, as agências de fomento público, elas muitas vezes pela própria natureza do dinheiro público, elas, tem que ser uma coisa que a gente saiba mais ou menos que vai dar algum resultado científico, né? Não pode ser tão especulativo. E às vezes o fomento privado mais tradicional já está pegando uma outra fase, assim, não, a gente gosta de ciência, mas eu gosto de ciência que transforma em produto. E aí na ciência pioneira a gente trabalha numa lacuna interessante de ciência fundamental que não necessariamente vira produto agora, né? Pode vir a virar, mas não agora. Então, é uma coisa que me deixa bem feliz, assim, em atuar nessa área com a ciência pioneira. Pois é. Gente, eu acho que a gente está alongando aqui no tempo, então acho que a gente poderia fazer as considerações finais. Mais uma vez aqui agradecer
todos vocês que participaram, agradecer a Clarice, que sempre muito generosa no conhecimento dela, em dividir o conhecimento com a gente. Então, é ótimo, eu adorei esse formato que a gente vai conversando e vai aprendendo por bate-papo. Para mim, essa é a forma mais gratificante, mais legal de aprender, conversando, interagindo, sem uma coisa de hierárquica, né? De tipo, o conhecimento flui de um local para o outro. Não, cara, o conhecimento vai sendo trocado e vai sendo dialogado. Então, E super espero obrigado. que seja só o começo de muitas discussões, né? A Gabriela a gente vai ver na escola, o André eu vou conectar logo, logo. Até o final da semana eu te mando um e-mail. Espero que seja só o começo de muitas colaborações, né? De muita gente se interessando pela biologia quântica. Eu agradeço a oportunidade, as discussões, agradeço a Clarissa pela paciência de tentar sempre colocar as coisas de maneira mais simples, no nosso nível aqui, que não sabe nada de física quântica, o Pedro também. Marcelo, obrigado pela organização e pelas discussões. Foi muito bom, obrigado. Agradeço também. Espero ver vocês na escola ou em quaisquer projetos que vierem pela frente. Foi muito legal. Prazer, gente. E eu sempre Abração. termino falando, may the quantum be with you all. Muito obrigado por participar, gente. Ficamos muito felizes. Valeu, Obrigado. tchau, Parabéns. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.